Contabilidade de custos, do professor Eliseu Martins, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, editora Atlas, 9ª edição, 2003. Parte 1. Introdução à contabilidade de custos. Capítulo 1. A contabilidade de custos, a contabilidade financeira e a contabilidade gerencial. Sentimos-nos muitas vezes confundidos com as expressões contabilidade financeira, contabilidade de custos e contabilidade gerencial. São sinônimas? Representam disciplinas distintas? São apenas enfoques diferentes dados à contabilidade. Estas e outras dúvidas são comumente dirimidas por meio de uma ligeira análise histórica. Esta, ao explicar cronologicamente o aparecimento de cada expressão e a razão de seu uso, acaba por dar-nos uma visão mais ampla dos conceitos em questão. Por isso, e para podermos também saber o porquê de muitos dos princípios utilizados na contabilidade de custos, faremos um breve retrospecto histórico. Da contabilidade financeira a de custos. Até a Revolução Industrial do século XVIII, quase só existia a contabilidade financeira ou contabilidade geral, que, desenvolvida na era mercantilista, estava bem estruturada para servir as empresas comerciais. Para a apuração do resultado de cada período, bem como para o levantamento do balanço em seu final, bastava o levantamento dos estoques em termos físicos, já que sua medida em valores monetários era extremamente simples. O contador verificava o montante pago por item estocado e, dessa maneira, valorava as mercadorias, fazendo o cálculo basicamente por diferença, computando o quanto possuía de estoques iniciais, adicionando as compras do período e comparando com o que ainda restava, apurava o valor de aquisição das mercadorias vendidas na clássica disposição: estoques iniciais mais compras menos estoques finais é igual a custo das mercadorias vendidas. Confrontando esse montante com as receitas líquidas obtidas na venda desses bens, chegava-se ao lucro bruto, do qual bastava deduzir as despesas necessárias à manutenção da entidade durante o período, à venda dos bens e ao financiamento de suas atividades. Daí o aparecimento da também clássica demonstração de resultados da empresa comercial. Vendas líquidas menos custo das mercadorias vendidas, calculada pela fórmula estoques iniciais mais compras menos estoques finais, para calcular o custo das mercadorias vendidas. Isso gerava um lucro bruto para poder pagar as despesas comerciais, de vendas, administrativas, financeiras, chegando no resultado antes do imposto de renda, num demonstrativo bastante simplificado. Os bens eram quase todos produzidos por pessoas ou grupos de pessoas que poucas vezes constituíam entidades jurídicas. As empresas propriamente ditas viviam basicamente do comércio e não da fabricação, fora, é lógico, as financeiras. Dessa forma, eram bastante fáceis o conhecimento e a verificação do valor de compra dos bens existentes, bastando a simples consulta aos documentos de sua aquisição.
Com o advento das indústrias, tornou-se mais complexa a função do contador, que, para levantamento do balanço e apuração do resultado, não dispunha agora tão facilmente dos dados para poder atribuir valor aos estoques. Seu valor de compras na empresa comercial estava agora substituído por uma série de valores pagos pelos fatores de produção utilizados. Nada mais razoável para a solução desse problema do que vermos o contador tentando adaptar à empresa industrial os mesmos critérios utilizados na empresa comercial. No balanço final, permaneciam como estoques no ativo apenas os valores sacrificados pela compra dos bens. Nenhum outro valor relativo a juros e outros encargos financeiros, a honorários dos proprietários e administradores, a salários e comissões de vendedores, etc., era ativado. Todos estes gastos eram automaticamente apropriados como despesas do período, independentemente da venda ou não de mercadorias. Começou-se, então, a adaptação dentro do mesmo raciocínio com a formação dos critérios de avaliação de estoques, no caso industrial. Princípios básicos da contabilidade de custos industrial. O valor do estoque dos produtos existentes na empresa, fabricados por ela, deveria, então, corresponder ao montante que seria o equivalente ao valor de compras na empresa comercial. Portanto, passaram a compor o custo do produto os valores dos fatores de produção utilizados para sua obtenção, deixando-se de atribuir aqueles outros que na empresa comercial já eram considerados como despesas do período de uma incorrência, despesas administrativas, de vendas e despesas financeiras. Esta forma de avaliação tem sido seguida ao longo dos anos em quase todos os países, continuando em vigor com a mesma estrutura, principalmente por duas razões. A primeira, com o desenvolvimento do mercado de capitais nos Estados Unidos e em alguns países europeus, fazendo com que milhares de pessoas se tornassem acionistas de grandes empresas, interessadas agora na análise de seus balanços e resultados, e também como o aumento da complexidade do sistema bancário e distanciamento do banqueiro com relação à pessoa do proprietário ou administrador da companhia necessitada do crédito, surgiu a figura da auditoria independente. E esta, no desempenho de seu papel, acabou por firmar e, às vezes, criar princípios básicos de contabilidade, de tal modo que pudesse ter critérios relativamente homogêneos para comparar as demonstrações contábeis de empresas diferentes, além de comparar os da mesma empresa feitos em datas diferentes. Ao deparar a auditoria independente ou auditorias externas, com essa forma de avaliação de estoque, em que o valor de compra é substituído pelo valor de fabricação, acabou por consagrá-la, já que atendia a diversos outros princípios mais genéricos, tais como custo como base de valor, conservadorismo ou princípio da prudência, realização, etc. Estes aspectos estão mais detalhadamente tratados no capítulo 3. Essa consagração, por parte dos auditores externos, foi a responsável, então, pela manutenção dos princípios básicos da contabilidade de custos até hoje, no que diz respeito à sua finalidade de avaliação de estoques. Segunda, com o advento do imposto de renda,
provavelmente em função da influência dos próprios princípios de contabilidade já então disseminados, houve a adoção do mesmo critério fundamental para a medida do lucro tributável. No cálculo do resultado de cada período, os estoques industrializados deviam ser avaliados sob aquelas regras. Apesar de algumas pequenas alterações e opções, na grande maioria dos países, o fisco tem adotado essa tradicional forma de mensuração. Há exceções como a Holanda, por exemplo. Da contabilidade de custos, a contabilidade gerencial. A preocupação primeira dos contadores, auditores e fiscais foi a de fazer da contabilidade de custos uma forma de resolver seus problemas de mensuração monetária dos estoques e do resultado, não a de fazer dela um instrumento de administração. Por essa não utilização de todo o seu potencial no campo gerencial, deixou a contabilidade de custos de ter uma evolução mais acentuada por um longo tempo, devido ao crescimento das empresas, com o consequente aumento da distância entre administrador e ativos e pessoas administradas, passou a contabilidade de custos a ser encarada como uma eficiente forma de auxílio no desempenho dessa nova missão, a gerencial. É importante ser lembrado que essa nova visão por parte dos usuários de custos não data de mais que algumas décadas e, por essa razão, ainda há muito a ser desenvolvido. É também importante ser constatado que as regras e os princípios geralmente aceitos na contabilidade de custos foram criados e mantidos com a finalidade básica de avaliação de estoques e não para fornecimento de dados à administração. Por essa razão, são necessárias certas adaptações quando se deseja desenvolver bem esse seu outro potencial. Potencial esse que, na grande maioria das empresas, é mais importante do que aquele motivo que fez aparecer a própria contabilidade de custos. O estágio atual da tecnologia de informação possibilita soluções bastante satisfatórias, processando simultaneamente as três contabilidades e conciliando as diferenças. Nesse seu novo campo, a contabilidade de custos tem duas funções relevantes: o auxílio ao controle e a ajuda nas tomadas de decisões. No que diz respeito ao controle, sua mais importante missão é fornecer dados para o estabelecimento de padrões, orçamentos e outras formas de previsão e, num estágio imediatamente seguinte, acompanhar o efetivamente acontecido para comparação com os valores anteriormente definidos. No que tange à decisão, seu papel reveste-se de suma importância, pois consiste na alimentação de informações sobre valores relevantes que dizem respeito às consequências de curto e longo prazo sobre medidas de introdução ou corte de produtos, administração de preços de venda, opção de compra ou produção, etc. Resumindo, a contabilidade de custos acabou por passar, nessas últimas décadas, de mera auxiliar na avaliação de estoque e lucros globais para importante arma de controle e decisão gerenciais. Estes aspectos serão tratados individualmente nas sessões próximas deste livro. Com o significativo aumento de competitividade que vem ocorrendo na maioria dos mercados, seja industriais, comerciais ou de serviços, os custos tornam-se altamente relevantes quando da tomada de decisões em uma empresa. Isto ocorre, pois,
devido à alta competição existente, as empresas já não podem mais definir seus preços apenas de acordo com os custos incorridos, e sim também com base nos preços praticados no mercado em que atuam. O conhecimento dos custos é vital para saber se, dado o preço, o produto é rentável ou, se não rentável, se é possível reduzi-lo. Assim, a contabilidade mais moderna vem criando sistemas de informações que permitam melhor gerenciamento de custos com base nesse enfoque. Vão ser tratados neste livro conceitos e metodologias relativamente recentes, tais como o Activity Based Costing, doravante tratado como ABC, e o custeio-alvo, que procuram atingir tal objetivo. Obviamente, estas suas novas missões não compreendem o todo da contabilidade gerencial. Esta é mais ampla, porém, suas bases são esse aspecto comentado da contabilidade de custos. A ilustração a seguir dá uma ideia de como se situam a contabilidade financeira, a de custos e a gerencial, além do sistema de orçamento no contexto de um sistema de informação. Sistema de informações gerenciais, contabilidade financeira, contabilidade gerencial, sistema orçamentário e contabilidade de custos. A moderna contabilidade de custos em empresas não industriais. Com o advento da nova forma de se usar a contabilidade de custos, ocorreu seu maior aproveitamento em outros campos que não o industrial. No caso de instituição não tipicamente daquela natureza, tais como instituições financeiras, empresas comerciais, firmas de prestação de serviços, etc., onde seu uso para efeito de balanço era quase irrelevante pela ausência de estoque, passou-se a explorar seu potencial para o controle e até para as tomadas de decisões. Mesmo nas empresas prestadoras de serviços que eventualmente faziam uso de custos para avaliação dos estoques de serviços em andamento, ou seja, para a avaliação dos custos incorridos em projetos ainda não acabados, seu campo alargou-se de maneira formidável. É hoje relativamente comum encontrarmos bancos, financeiras, lojas comerciais, escritórios de planejamento, de auditoria, de consultoria, etc., utilizando-se de contabilidade de custos. O fato de nós, neste livro, nos utilizarmos de seus princípios básicos para uso predominantemente industrial, não significa que olhemos custos exclusivamente como válido para esta tarefa. Aliás, em inúmeros pontos, faremos referências a situações não industriais para tentarmos ilustrar melhor o verdadeiro campo dessa disciplina. O uso de certas metodologias, como o ABC, vem ajudando a propagar o uso de custos nessas empresas não industriais. Resumo: a contabilidade de custos nasceu da contabilidade financeira quando da necessidade de avaliar estoques na indústria. Tarefa essa que era fácil na empresa típica da era do mercantilismo. Seus princípios derivam dessa finalidade primeira e, por isso, nem sempre conseguem atender completamente as suas outras duas mais recentes e provavelmente mais importantes tarefas, o controle e decisão. Esses novos campos deram nova vida a essa área, que, por sua vez, apesar de já ter criado técnicas e métodos específicos para tal missão, não conseguiu ainda explorar todo o seu potencial. Não conseguiu, talvez, sequer mostrar a seus profissionais e usuários que possui 3 facetas distintas que precisam ser trabalhadas diretamente, apesar de não serem
incompatíveis entre si. Final do capítulo 1, página 23.